Visão do LED. Série, o tripé macroeconômico. Artigo 4. A raiz do escorregamento. Em janeiro de 1999, o Brasil abandonou a âncora cambial e adotou o tripé macroeconômico, câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. A teoria era sólida, a lógica impecável. O câmbio flutuaria em torno do equilíbrio, absorvendo choques externos. Os juros convergeriam para o padrão internacional. A dívida pública se estabilizaria e recuaria. 27 anos depois, o câmbio saiu de R$ 1,20 para R$ 6,30. Os juros reais ficaram entre 8% e 15% ao ano, os mais altos do mundo por 2 décadas seguidas. A dívida pública saltou de 50% para 90% do PIB. O crescimento médio ficou em 2 a 3% ao ano, entre os mais baixos do mundo emergente. O instrumento estava certo. O resultado foi o oposto do prometido. A pergunta que este artigo responde é: por quê? Antes de buscar a causa, é preciso estabelecer um fato técnico fundamental. O tripé macroeconômico, como instrumento, funciona. A China o utiliza. A Índia o utiliza. O Chile o utiliza. Em todos esses países, o câmbio flutua em torno de um equilíbrio. Os juros reais são moderados e a dívida pública é gerenciável. A diferença não está no instrumento. Está na estrutura em que ele opera. Quando a conta de capital é aberta e não regulada, o câmbio não flutua, ele escorrega. Porque os fluxos de capital especulativo, que entram e saem livremente, determinam a taxa de câmbio mais do que os fundamentos da economia real. E quando o câmbio escorrega, a inflação sobe. E quando a inflação sobe, o Banco Central sobe os juros. E quando os juros sobem, a dívida cresce. O ciclo se fecha, sempre no mesmo sentido. Para entender por que o tripé foi montado dentro de uma estrutura de conta de capital aberta, é preciso recuar 7 anos antes de 1999. A resposta está em um conjunto de acordos que raramente aparece nos livros didáticos de economia brasileira. Em 1989, o governo dos Estados Unidos lançou o Plano BRED, uma proposta de reestruturação da dívida externa dos países em desenvolvimento, que desde 1982 estavam em crise após a moratória do México. O plano convertia dívidas bancárias em bônus negociáveis no mercado secundário com desconto, e exigia dos países devedores um conjunto de reformas estruturais como contrapartida. No Brasil, a adesão ao Plano BRED foi precedida por um acordo preparatório conhecido tecnicamente como 1992 Financing Plan. O termo de acordo definitivo foi fechado em Washington, Distrito de Colômbia, em 22 de setembro de 1992, com mais de 400 credores privados internacionais, conforme registrado pelo American Banker na época. Os contratos formais foram assinados em novembro de 1993 em Nova York, e os BRED Bonds emitidos em abril de 1994, no valor de aproximadamente US$ 50 bilhões. As condições exigidas como contrapartida estavam documentadas nas cartas de intenções ao Fundo Monetário Internacional de 1991 e 92, analisadas em detalhe pela CPI da Dívida Pública de 2015. Entre elas, abertura da conta de capital, liberalização das transações externas, privatizações e disciplina fiscal. Eram, em síntese, os pilares do que viria a ser chamado de Consenso de Washington. A abertura da conta de capital não foi uma escolha técnica autônoma do Brasil em 1992. Foi uma condição contratual para a reestruturação da dívida externa. Isso está documentado. As contas CC5 existiam desde 1965, eram contas em reais mantidas por não residentes em bancos brasileiros, usadas para remessas ao exterior. Até 1992, seu uso era restrito e monitorado. Com a abertura da conta de capital determinada pelas condicionalidades do Acordo de 92, o canal foi destravado. O caso Banestado, investigado pela Polícia Federal a partir de 1996 na Operação Macuco, e posteriormente pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banestado de 2004, revelou a escala do que havia sido construído. Pela agência do Banestado em Nova York, passaram aproximadamente US$ 30 bilhões em remessas irregulares. Quando somadas todas as instituições que operavam o mesmo canal, os documentos da CPMI e o livro publicado pela Federação Nacional das Associações dos Empregados da Caixa Econômica Federal apontam para um volume total de aproximadamente US$ 124 bilhões. 124 bilhões de dólares. O Banestado não é,
Portanto, apenas um escândalo bancário. É a evidência empírica de que o canal de saída de capital criado em 1992 funcionou em escala industrial durante os anos em que o tripé macroeconômico estava sendo montado e operado. A CPMI documentou o mecanismo, empresas fantasmas no exterior, contas CC5 como intermediárias, e a saída de capital sem tributação e sem rastreabilidade. A segunda perna do tripé, a meta de inflação, pressupõe que os juros reais convergirão para o padrão internacional à medida que a credibilidade da política monetária se consolida. Isso aconteceu em todos os países que adotaram o regime, exceto no Brasil. A explicação técnica é direta. Quando a conta de capital é aberta e o câmbio escorrega estruturalmente, a inflação tem um componente cambial permanente. Para controlar essa inflação, o Banco Central precisa manter juros reais elevados, não para gerenciar a demanda interna, como prevê a teoria, mas para atrair capital externo e segurar o câmbio. Os juros passam a cumprir duas funções ao mesmo tempo: controlar a inflação e financiar o balanço de pagamentos. Nenhum instrumento funciona bem quando sobrecarregado com dois objetivos conflitantes. O resultado é o que os dados mostram. O Brasil manteve juros reais entre 8% e 15% ao ano por mais de 2 décadas, enquanto países com estrutura similar, mas com conta de capital regulada, operaram com juros reais de 2% a 4%. A terceira perna do tripé, o superávit primário, foi apresentada em 1999 como instrumento de redução gradual da dívida pública. A lógica é correta. Se o governo gasta menos do que arrecada, o excedente paga a dívida. A dívida cai. O espaço fiscal cresce. O problema é que essa lógica pressupõe que os juros reais sejam inferiores ao crescimento do PIB, condição conhecida como sustentabilidade fiscal. Quando os juros reais são sistematicamente superiores ao crescimento do PIB, o superávit primário não amortiza o principal, ele paga apenas parte dos juros. O restante é capitalizado. A dívida cresce mesmo com superávit. É exatamente o que os dados brasileiros mostram. O Brasil gerou superávit primário por mais de 15 anos consecutivos, de 1999 a 2014, e a dívida pública cresceu de 50% para 65% do PIB no mesmo período. Não por má gestão fiscal. Por aritmética. Juros reais de 10% sobre uma dívida de 50% do PIB geram encargos de 5% do PIB ao ano. Nenhum superávit primário sustentável cobre isso. O superávit primário foi operado como um instrumento de pagamento de juros, não de amortização de dívida. A diferença não é semântica. É a diferença entre um país que se desendivida e um país que transfere renda permanentemente do setor público para o setor financeiro. Este artigo não atribui intenção a ninguém. Não é ideológico. Não vai além do que os documentos públicos sustentam. O que os fatos dizem é o seguinte. Primeiro, o tripé macroeconômico foi montado em 1999 dentro de uma estrutura de conta de capital aberta, cuja abertura foi uma condição contratual do Acordo de Reestruturação da Dívida Externa de 1992. Segundo, com conta de capital aberta, o câmbio não flutua em torno do equilíbrio, ele escorrega estruturalmente, determinado por fluxos especulativos. Os dados confirmam de R$ 1,20 para R$ 6,30 em 27 anos. Terceiro, o câmbio que escorrega força juros reais altos para conter a inflação cambial. Os juros altos impedem que o superávit primário amortize a dívida. A dívida cresce. O ciclo se fecha. Quarto, o caso Banestado documentou empiricamente que o canal de saída de capital criado em 1992 operou em escala de 124 bilhões de dólares entre 1996 e 2002, exatamente o período em que o tripé estava sendo montado. A conclusão técnica é simples: o instrumento está certo. A estrutura em que ele opera está errada. E essa estrutura não é acidental, tem data, tem contrato, tem documentação pública. Chama-se o Plano de Financiamento de 92. Está arquivado na CPI da Dívida Pública. Visão do LED. Série: o tripé macroeconômico. Artigo 4.